Então, olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então a mais uma aulinha do nosso livro Nada de Especial, Vivendo Zen, da monja Charlotte Jokubeck. Hoje nós vamos começar agora o quarto capítulo. O quarto capítulo é formado por 5 textos. O primeiro texto é intitulado de Preparo do Terreno. Nesse capítulo, a monja vai abordar a questão das nossas realizações enquanto praticantes. Ela vai abordar o que nós chamamos de experiência mística. O que é uma experiência mística? Experiência mística é um fato que acontece quando o praticante de uma determinada tradição consegue realmente praticar corretamente e tem esse fato que marca a vida dele. A experiência mística, portanto, toca a vida do praticante. Alguma coisa muda no interior dessa pessoa. Ela passa por uma mudança significativa. E outra coisa que ela fala aqui, eu não posso entregar o jogo todo, porque você também precisa ler, e ela fala aqui também de como é importante a gente não forçar a barra, de como é importante a gente apenas praticar. Eu tenho a impressão que se você estudar esse capítulo com mais cuidado, muita coisa a respeito da sua vida pode mudar significativamente. Você vai entender o porquê a partir de agora. Então, primeiro texto do quarto capítulo, Preparo do Terreno. Se por um momento alguém entra no presente absoluto, ocorre uma mudança. Essa mudança não dura sempre. E sempre escorregamos de volta para os nossos meios usuais de fazer as coisas. Olha que bonito. Se por um momento alguém entra no presente absoluto, ocorre uma mudança. Essa mudança não dura. Sempre escorregamos de volta para os nossos meios usuais de fazer as coisas. Mas, por um certo tempo, talvez um segundo, talvez uma hora, talvez semanas, tudo que era problema não é mais. De repente, as coisas serenam. Vemos as coisas como de fato elas são. Ter essas experiências não significa muito em si, mas pode assinalar-nos o caminho para estarmos no presente absoluto cada vez mais. Estar no presente é o ponto central da prática. Ajuda-nos a ser mais sensatos diante da vida, mais compassivos, mais orientados, rumo ao que precisa ser feito. Esses resultados são maravilhosos, é verdade, mas não podemos nos empenhar em consegui-los ou fazê-los acontecer. O máximo que nos é possível é preparar as condições necessárias. A tarefa do aluno não é caçar resultados, mas estar no preparo do caminho. Como diz a Bíblia, prepara o caminho para o Senhor. Esse é o nosso trabalho, essa é a nossa prática. Interessante. Ela coloca aqui uma questão da gente não forçar a prática, não forçar o caminho. E que nos é recomendado apenas seguir praticando. Apenas o caminhar que é o importante. Em certo sentido, o nosso caminho não é nenhum caminho. Em certo sentido, o nosso caminho não é nenhum caminho. O objetivo não é de chegar em nenhuma parte. Não há grandes mistérios na verdade. Ó, o Zen latente.
Não há grandes mistérios na verdade. O que precisamos fazer é algo direto e objetivo. Não quero dizer com isso que seja fácil o caminho de praticar. Não é uma estrada livre. Está entulhada de pedras pontiagudas que podem fazer-nos tropeçar ou rasgar nossos sapatos. A vida em si está repleta de obstáculos. Encontrá-los é o que geral faz as pessoas irem a um centro zen. Vamos mais. Quanto mais tempo praticamos, mais começamos a entender aquelas pedras pontiagudas que são, na verdade, joias preciosas, pois nos ajudam a preparar as condições adequadas para as nossas vidas. De novo, volta, volta, volta. Vamos lá. Olha só. Quanto mais praticamos, mais começamos a entender que aquelas pedras pontiagudas são de fato joias preciosas, pois nos ajudam a preparar as condições adequadas para as nossas vidas. As pedras são diferentes conforme a pessoa. Uma pode precisar desesperadamente de mais tempo sozinha. Outra pode precisar de mais tempo com outras pessoas. A pedra pode ser trabalhar com uma pessoa desagradável ou viver com alguém que nos é difícil. As pedras pontiagudas podem ser seus filhos, seus pais. Qualquer pessoa pode ser uma pedra pontiaguda. Não se sentir bem pode ser a sua pedra pontiaguda. Existem pedras pontiagudas em todos os lugares. O que muda com os anos de prática é chegar a saber uma coisa que você não sabia antes, que não existem pedras pontiagudas. A estrada está coberta de diamantes. Quais são as pedras pontiagudas que você encontra no seu caminho? Não é lindo isso? Vamos lá. A gente pode interpretar da seguinte maneira: as dificuldades que a gente encontra na vida, as dificuldades que a gente encontra na nossa vida, a monja gosta muito de dizer assim, são portais. Cada portal desse que você passa, cada dificuldade dessa que você passa, mais você desenvolve suas qualidades interiores. Então, essa é uma maneira de interpretar esse belo parágrafo. De novo, o que muda com os anos de prática é chegar a saber alguma coisa que você não sabia antes, que não existem pedras pontiagudas. A estrada está coberta de diamantes. Perfeito, não é? Muito perfeitinho isso. Quando somos novatos em termos de prática, pode ser impossível enxergar um grande trauma como um presente. A pedra pontiaguda como um diamante. A prática é fisicamente cansativa. Quanto maior for o nosso tempo de prática, menos importantes são esses pré-requisitos. Mas sem eles, as pedras tornam-se grandes demais. Desse jeito, não conseguimos enxergar caminho nenhum para praticar. Espera aí, para você entender bem isso. Veja, se a nossa vida fosse uma Riviera francesa, se a nossa vida fosse um mar de rosas, a gente não iria procurar praticar, a gente não iria procurar amadurecer. A gente estaria no que o budismo fala que é o reino dos deuses.
O reino dos deuses, eles não têm nenhum problema. Tudo o que eles querem, eles conseguem. Só que lá no fundo tem uma coisinha que perturba eles. É que aquele reino dos deuses, aquelas condições um dia vai acabar. Então o que ela coloca aqui é justamente isso. Ó, quanto maior for o tempo de nossa prática, menos importantes são esses pré-requisitos. Mas sem eles, as pedras tornam-se grandes demais. Desse jeito, não conseguimos enxergar caminho nenhum para praticar. É óbvio, se está tudo bem, vamos deitar em berço esplêndido e deixar o tempo passar. Continuemos. Cada vez mais os problemas, quando praticamos, cada vez mais os problemas não cancelam a prática, mas estimulam-na. Em minhas entrevistas com os alunos, ouço relatos a respeito dessas mudanças. Olha que interessante agora. Há 3 anos, eu não teria conseguido de jeito nenhum dar conta dessa situação. Já hoje, essa é a reviravolta. Esse é o preparo do terreno. Esse é o fim de nossas queixas a respeito da vida. Ninguém enxerga a joia logo de cara. Ninguém vê a joia por completo. Em geral, estamos tentando substituir alguma coisa pelas dificuldades que temos. Quando estamos cheios dos filhos, gostaríamos de devolvê-los e receber outros novos. Mesmo quando continuamos com eles, encontramos maneiras sutis de devolvê-los. Lidamos com todos os problemas da mesma maneira. Temos maneiras sutis de devolver quase tudo, de escolher não lidar com aquilo. Aqui merece você pausar o vídeo muitas vezes e ficar refletindo sobre isso. O que é que a gente devolve de maneira sutil? Não é? A vida humana deveria ser como um voto dedicado à descoberta do significado de se viver. O como que envolto por um véu, como enxergamos nossas dificuldades. Vamos lá de novo. A vida humana deveria ser como um voto dedicado à descoberta do significado de se viver. O significado de viver não é complicado, mas aparece como envolto por um véu, como enxergamos as nossas dificuldades. Que bonita essa comparação. A vida humana deveria ser um voto dedicado à descoberta do significado de viver. O significado de viver não é de fato complicado, mas nos parece como envolto por um véu, como enxergamos as nossas dificuldades, que na verdade são portais, porque treina as nossas qualidades. De certo modo, a prática diverte. Olhar para a minha própria vida e ser honesta a respeito dela é divertido. Às vezes é humilhante. Porém, é engraçado. É engraçado porque é estar viva. É profundamente satisfatório que estejamos com a vida tal como ela é. A pessoa que somos está além das palavras. As adversidades são ao mesmo tempo terríveis e curativas. É isso que significa o preparo do terreno. Há pouco tempo ouvi de um aluno que morava longe e falava comigo ao telefone que não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Ele disse: quase todo o tempo de minha vida
é uma gostosura. Quase todo o tempo de minha vida é uma gostosura. Pensei comigo mesma, sim, que bom, mas a vida é muito agradável mesmo, pensou ela. Uma vida agradável inclui padecimentos afetivos, decepções, luto. Tudo isso faz parte do fluxo da vida. Faz parte do fluxo da vida permitir que tais momentos transcorram. Eles vêm e vão, e o luto se transforma em outra coisa. Mas, se ficarmos nos queixando, apegados e rígidos, que é o que gostamos de fazer, então teremos muito pouco que desfrutar. Gente, isso é lindo demais. Olha que frase linda. O luto se transforma em outra coisa. Não é assim? A gente, na vida, tem várias esperanças, só de gostosuras. Tem momentos, como muitas vezes gosto de dizer, de ficar no gostosinho. Só que tem momentos de luto também. Só que o luto se transforma em outra coisa. Vamos encerrar. Quando permanecemos nessa percepção consciente, não temos mais aquela reação reativa a respeito da vivência. Estamos simplesmente vivenciando. Vamos apenas seguindo adiante, preparando o terreno. É o quanto nos basta. Gostaram do capítulo? Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres, que possamos nos tornar o caminho iluminado. Tchau, tchau, pessoal.